Então, vamos lá. Começamos os nossos estudos. Vou colocar aqui já para nós o assunto de hoje e vamos partir para o abraço. Cromo. Ok. Sala de reunião. Nossa. Vou dividir agora. Chegou aí, Sandra? Chega, tá chegando. Tu vais ler, o Armindo lê uma parte ou tu vai ler essa aí? Tu Eu que escolhe. leio isso. Tá. Olha, na verdade, Sandra, esse é o nosso assunto hoje é a indulgência, né, do livro O Hum, Evangelho, tá? O capítulo tu tem aí, né, Sandra? vou dizer agora. Pronto. Mas não tem. Isso aqui, gente. Eu vou bem subir rapidinho, já que estamos aqui, que a gente já viu o capítulo aqui, então. Né? Pronto. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Exatamente. E Então, hoje nós vamos para esse assunto que é nós vamos para a indulgência. indulgência. É, Ok. tá? Espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência. Sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que se não tornem conhecidos senão dela unicamente. E se a malevolência os descobre, tem sempre pronta uma escusa para eles. Escusa plausível, séria, não das que, com a aparência de atenuar a falta, mas a evidenciam com pérfida intenção. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço. Mas mesmo neste caso, tem o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem nos lábios censuras, apenas conselhos, e as mais das vezes velados. Quando criticais, que consequência se há de tirar das vossas palavras? A de que não tereis feito o que reprovais, visto que estáis a censurar, que valeis mais do que é culpado. Ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem vossos irmãos? Quando só tereis olhares severos sobre vós mesmos? Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Lembrai-vos daquele que julga em última instância, que vê os pensamentos íntimos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas de que censurais, ou condena o que relevais, porque conhece o móvel de todos os atos. Lembrai-vos de que vós, que clamais em altas vozes, anátema, tereis que estar cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Ok. Aí contigo, Sandra. Fica à vontade. Vamos. O que seria indulgência, Sandra? Tu tens uma ideia o que é? Quem é que pode aqui nos ajudar? Já com esse nome, indulgência. O que é indulgência? Não é? Porque veja bem, esse é um problema que nós temos e nós temos que eliminar esse problema e é a indulgência que nos ajuda a resolver isso. E o que é indulgência? Pelo assunto, pelo que foi lido, são três mensagens sobre esse assunto, tá? É o número 17
e o número 18, sobre a indulgência, tá? Então, nós vamos ficar aqui ainda com o número 16, né? E o que é a indulgência? Mas ser indulgente é ser tolerante, é perdoar, por aí fora. Olha aí, perfeito. Indulgência é exatamente isso que a gente falou. Vou botar aqui no dicionário só para a gente não ficar sem dúvida, né? Vamos lá. Indulgência. Facilidade para perdoar os erros cometidos pelos outros. Clemência. Demonstração de perdão. Uma pessoa que tem facilidade de perdoar. Armindo já colocou aí, já ajudou bastante. Ok? Para o catolicismo, remissão dos castigos ou dos pecados cometidos por alguém cuja culpa já havia sido perdoado pela igreja. Aí vai Tolerância. sim. Tolerância. Tolerância às ações ou particularidades dos outros. Olha, esse assunto que nós estamos aqui, ó. Tolerância às ações ou particularidade dos outros. Oxê, Beboldo. Não, de jeito nenhum. Esse cara não é daqui, não. Uau, deixa eu fazer uma coisinha, gente, que eu tô vendo que eu cometi uma gafe aqui, né? Eu botei o link da gente. Infelizmente, tem gente, eu não sei quem é, gente, para poder entrar. Não dá para entrar nos nossos estudos, porque eu vou deixar aqui o link. Caraca, senão a gente vai ser prejudicado de novo. A gente não sabe quem é que está do outro lado, né? Cometi essa gafe. Perdoe vocês que estejam aí para assistir. Eu não sei quem são vocês me perdoem se vocês forem pessoas que realmente têm uma boa índole. Infelizmente, não dá para entrar na live porque a gente não tem um controle. Outras vezes já entraram e colocaram algumas pornografias, tá? Desculpe, mas não vai ser possível você entrar. Você pode, através do e-mail, entrar em contato se você quiser participar dos nossos estudos. Não é que aqui restringimos, não. É porque, infelizmente, não sabemos quem é. Teve já pessoas que colocaram pornografias, entendeu? Então, a gente não sabe se é alguém desse tipo, tá? Me perdoe, mas não posso colocar dentro da sala, entendeu? Mas se você quiser participar, é gente do bem, tem meu e-mail, é só você clicar aí na, no perfil e tem como encontrar o e-mail. Aí você mandou um e-mail e eu vou lá ler e a gente conversa e vai ser um prazer você vir. Perdoe-nos, tá? Então vamos lá, indulgência, tá? Indulgência. O que é isso, indulgência? E nós estamos a nível como espíritos necessitados de realmente adquirirmos essa virtude, ser indulgente com os nossos irmãos, então temos essa facilidade de perdoar os outros, não é? De não comentar o mal dos outros com outros, não é? É algo muito sério. Os espíritos, eles veem que isso é muito sério para nós. Para nós que estamos aqui encarnados, isso é muito importante. Por quê? Porque quando chegar o dia nosso de voltar para casa, para voltar para o mundo espiritual, que é a nossa verdadeira pátria, é, se nós não fizermos isso, nós vamos ter problemas com relação ao lado moral nosso. E isso afeta muito na passagem, porque o espírito ainda está com muitos defeitos. E um desses, que não é fácil, é a indulgência, vai acarretar problemas nessa passagem e na continuidade no mundo espiritual, porque nós sabemos que é bem mais claro o que quando encontramos o espírito perambulando no mundo espiritual aqui na Terra, é o que ele foi o que ele foi quando teve o corpo. Se ele foi uma pessoa maledicente, foi uma pessoa que fazia fofocas, né, que não tinha facilidade em perdoar. Aí vamos saber, porque lá já fica mais fácil compreender isso, já que não se tem um corpo, já não se engana mais, tá?
Mas por estarmos aqui, nós vamos ter que fazer a passagem. E isso compromete muito a esse fluido que está no corpo. Porque é defeito que temos e nós temos que expurgar esses defeitos. Nós temos que arrancarmos de nós. Esse é o objetivo de estarmos aqui para a nossa evolução. Os sofrimentos não é só na passagem, né, durante a passagem, e depois da passagem, voltando para casa, a pessoa continua com aqueles defeitos. Fofoqueiro, né, falando mal do outro, é, não tendo essa facilidade de perdoar, né? E são 3 mensagens para esse assunto hoje. 3 mensagens grandes, importantes, todas elas. Nós só temos aqui 30 minutinhos, 40 minutinhos. Talvez nós conseguimos ler mais um pedaço dela. Mas, infelizmente, é algo que todos nós ainda temos e precisamos curar. Vamos curar isso? Vamos. Esse é o objetivo da encarnação. Então, a indulgência. Eu guardo mágoa, já se sabe que se guardar mágoa, a pessoa sofre, né? Pode até ter, por exemplo, AVC, pode ter problemas crônicos, problemas difíceis, a nível orgânico, pela mágoa, né? E é por isso que nós estamos, Principalmente o câncer, que hoje é comprovado, né? né? Pronto. Tudo isso aí que você está dizendo que pode ter é comprovado que se tem. Pois, né? Então, para nós que estamos no corpo, graças a Deus ele nos deu a oportunidade, nós temos que nos esforçar. Olha, são 3 mensagens para esse assunto, no mesmo capítulo. Teve itens aí que é para. O problema é moral nosso, né? Então, os itens que são esses destaques em cada mensagem dessa, é o que nós precisamos adquirir do bem. Por exemplo, aprender a perdoar. Como nós tivemos. Eu vou até ver isso aqui para não ficar. Cadê onde é que nós estamos? Aqui. Então, por exemplo, nesse capítulo, nós vimos a indulgência, estamos vendo a indulgência. Aí nós tivemos antes da indulgência, tivemos perdão das ofensas. Ó, o perdão das ofensas é a saber perdoar. E aqui é alguém conta alguma coisa que a gente conta para o outro e que a gente sai por aí envenenando a situação. Aí tivemos outro assunto. Não julgueis para não seres julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Ou seja, isso são importante que nós façamos a nossa reflexão para que tiremos esses defeitos de nós. O arqueiro e a trave no olho. Aí vamos encontrar mais assuntos. Isso é até o nono. Aí tem mais outro. O sacrifício mais agradável a Deus, né? As pessoas pensam que martirizar a carne é o mais agradável. Reconciliação com os adversários. Então, são todos assuntos de ordem moral. E nós precisamos adquirir essa. Perdoai para que Deus vos perdoe. Tá? E a indulgência é muito importante para que façamos uma reflexão. Nós vamos ler mais uma mensagem. Essa foi a 16ª. Tem assunto para a gente comentar aqui? Tem, com certeza. Na outra que tiver, que vai ser lida, também tem. Tá? Para não nos alongarmos, que merece, cada uma delas aí merece a gente vir na próxima semana e estudar a mensagem. Mas é o mesmo assunto, indulgência. Se vocês quiserem, a gente deixa para a próxima semana, a próxima mensagem. A gente só vai falar sobre isso. O que é que vocês acham? A mim tá tudo certo. Ok, amigo? Não, acho, concordo, ok. Legal, Sandra, Patrícia? Ah, sim, Esse Também. foi o espírito José, espírito protetor, né? Em Bordeaux. E ele traz o nome de indulgência. Então tem um 17. Então vamos para ele. Então vamos lá. Vou botar aqui, a 17? gente. O 17, Sandra. Tu tem aí, né? Sim. Ah,
Ah, mas tem um Armindão. O Armindo leu a próxima? Ih, amigo, pode ler, dúvida. É Armindão. Onde é que estamos? Qual é o 17? É, 17. eu vou Ok. botar aqui para o pessoal do YouTube. Então vamos lá. Beleza. Sede indulgentes com as falhas alheias, quaisquer que elas sejam. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para convosco, como de indulgência houverdes usado para com os outros. Sustentai os fortes, animai-os à perseverança, fortalecei os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus, que leva em conta o menor arrependimento. Mostrai a todos o anjo da penitência, estendendo suas brancas asas sobre as faltas dos humanos e velando-as assim aos olhares daquele que não pode tolerar o que é impuro. Compreendei todos a misericórdia infinita de vosso Pai, e não esqueçais nunca de lhe dizer, pelos pensamentos, mas, sobretudo, pelos atos. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos aos que nos hão ofendido. Compreendei bem o valor destas sublimes palavras, nas quais não somente a letra é admirável, mas principalmente o ensino que ela veste. Que é o que pedis ao Senhor, quando implorais para vós o seu perdão? Será unicamente o ouvido das vossas ofensas? Ouvido que vos deixaria no nada, porquanto se Deus se limitasse a esquecer as vossas faltas, ele não puniria, é exato, mas tampouco recompensaria. A recompensa não pode constituir prêmio do bem que não foi feito, nem, ainda menos, do mal que se haja praticado, embora esse mal fosse esquecido. Pedindo-lhe que perdoe os vossos desvios, o que lhe pedis é o favor de suas graças, para não reincidirdes neles. É a força de que necessitais para enveredar por outras sendas, as da submissão e do amor, nas quais podereis juntar o arrependimento à reparação. Quando perdoardes aos vossos irmãos, não vos contenteis com estender o véu do esquecimento sobre suas faltas, porquanto, as mais das vezes, muito transparente é esse véu para os olhares vossos. Levai-lhes simultaneamente com o perdão o amor. Fazei por eles o que pediríeis, fizesse o vosso Pai Celestial por vós. Substitui a cólera que conspurca pelo amor que purifica. Pregai exemplificando essa caridade ativa, infatigável que Jesus vos ensinou. Pregai-a como ele o fez durante todo o tempo em que esteve na terra, visível aos olhos corporais e como ainda a prega incessantemente, desde que se tornou visível tão somente aos olhos do Espírito. Segui esse modelo divino, caminhai em suas pegadas. Elas vos conduzirão ao refúgio, onde encontrareis o repouso após a luta. Como ele, carregai todos vós as vossas cruzes e subi penosamente, mas com coragem, o vosso calvário, em cujo cimo está a glorificação. João Bispo de Bordeaux, 1862. Que mensagem, né? Quer dizer, Armindão, mete bronca. Ah, cara, assim, aqui Que é mesmo, mensagem. continuando na questão da indulgência, aqui é mesmo digamos, aqui é mesmo uma planificação de como agir, né? De como Uhum, agir para caminharmos no caminho certo, né? Na questão da uhum. indulgência, pronto, também tem a parte do arrependimento, que vem concomitante também com aquilo que perdoamos aos outros, mas é realmente uma planificação é, é, para vermos nós próprios, né, antes de vermos também os outros, né? Uhum. Principalmente isso. Veja que ele colocou aqui no início, né? Vou até voltar aqui um pouquinho. Muito interessante, ó. Ser indulgente com as faltas alheias. Esse é o assunto nosso. Quaisquer que elas sejam. Indulgência, ou seja, saber perdoar, dissimular isso, deixar passar, não divulgar isso. Não julgueis com severidade. É uma coisa que todos nós ainda temos esses defeitos e precisamos arrancar. Senão as vossas próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para convosco. Como de indulgente. Aí ele falou aqui: sustentai os fortes. Quem são esses fortes? Aí ele diz: animai-os à perseverança, fortalecei os fracos. Quem são os fracos? E aí, o que é que vocês acham? Quem são esses fortes? Porque ele diz, ó, sustentai os fortes.
Ou seja, ele está apoiando aqui, ó. Por favor, ajude, sustente os fortes, tá? E os fracos, quem são eles? Hã? Tem fortes e tem fracos. São Aqui na... aqueles. Claro, são outras pessoas que estão à nossa volta, assim, eu não atingi muito mais que isso. Os fracos devem ser os que têm, os que perdoam, né? Opa, muito Os que bem. estão aí nesse nome aí, que é indulgente, né? Você fala, os fracos são os que perdoam? Sim, os que perdoam. Observe, o Espírito está dizendo assim, ó, Não? sustentai, o Espírito está dizendo, sustentai os fortes. Ele está Sim, apoiando os fortes. sim. E o que para os fracos? E Eu... ele diz, ó, fortalecei os fracos. Ah, tá, não entendi Ou assim, seja, Quem desculpa. perdoa, quem são os tá? É. fortes? Quem São são os fortes? os que sabem perdoar. É os que sabem perdoar, mas eu ainda Porque, continuo, sim, é isso, Sandra. Continua, Sandra. ainda continuo achando. Os que fazem guerra, os que matam, os que fazem o mal, os que prejudicam os outros, que fazem essas coisas todinhas, inclusive a indulgência, eles são fracos. É Sim. isso que os espíritos estão dizendo. Olha, se você é indulgente, Valtércio, você é fraco. E você tem que ser forte, meu filho. Agora, se você está lutando para não ser contra a indulgência, está seguindo com Jesus, então você é forte. Aí ele diz: olha, por favor, apoie Valtércio, ajude ele, porque ele está lutando aí para continuar com o Cristo. Esses são os fortes. Madre Teresa do Calcutá foi forte. Padre Pio foi forte. Chico Xavier forte. Divaldo Pereira Franco forte. Irmã Dulce forte. Vamos ver outros fortes. Tem outros para aqui conosco ainda, né? Forte. Por exemplo, o Haroldo. Como é o nome daquele outro? Parece que é do Ceará. Eu não sei se ele é do Ceará Ó, ou ele é Sandro, Campina Roçando. Grande. Pois esses aí que estão no trabalho de outras religiões, que fazem o bem, que lutam, que buscam praticar, esses são fortes. Agora, quem são os fracos? Os que fazem o contrário, que Jesus ensinou. Interessante, não é? Porque o Espírito diz, fortaleça, né, proteja aí os fortes. Ou seja, é por isso que o da doutrina espírita é o seguinte: quem é espírita deve apoiar mesmo mais os espíritos, porque a pressão é grande. Ela é grande dentro do lar, não é? Ela é grande. E o espírita também tem defeitos, por isso que está encarnado. Mas ele quer seguir com Jesus, mas muita coisa ele tem que engolir. E ele tem que engolir isso com sabedoria. Se nós tivéssemos Chico Xavier, que ele dizia como é que fazíamos, né? Foi ele conhecedor de muita coisa, né? Realmente eu acredito que dos que já reencarnaram aqui na Terra, Jesus é um espírito puro, superior, espírito, um anjo. Mas Chico não é. Mas Chico foi o que chegou mais próximo de Jesus. Então, ele está no caminho com Jesus, ele é forte. É isso que nós temos que observar, não é? Aí isso me chamou muita atenção, essa frase aqui. Toda mensagem sempre tem coisas boas para a gente seguir. E ele nos incentiva a perdoar. Perdoe. Imagina no trabalho, né, Armindo? Imagina com o chefe. Imagina para onde a gente for, é isso. Esse é o objetivo nosso aqui na Terra. Esse é verdadeiro. O outro é para sustentar o corpo. Correr atrás do salário, para comprar comida. Apesar que Deus dá tudo de graça a todo mundo, mas tem aqueles mais inteligentes que vão lá, pesca, bota numa latinha, vende, gasta papel, gasta suas horas e cobra suas horas. Então a gente tem que correr atrás do trabalho para continuar na caminhada. Mas com esse objetivo, ser indulgente. E aí? O que é que tu acha, Sandra? Tu tem certeza que o forte é esse, que o fraco é aquele? Por isso que nós temos que orar, minha gente. Por isso que eles dizem, olhe por aqueles que estão querendo fazer a guerra ou estão fazendo. Porque
Só sabe Deus como é que vai ser a situação desse. Porque ele é fraco. Chega no mundo espiritual ele achando que ele lutou para Deus. Imagine guerras para Deus. Chega lá e diz: ah, não, Deus, eu matei 1 milhão. Né? Hitler é o segundo que mais cometeu, infelizmente, crimes aqui. A gente sabe disso. Mas a gente não vai continuar nisso aí, não, porque isso já passou. Perdoar e seguir o caminho em frente. Na igreja também tem muitos, em religiões tem muito isso. Mas nós vamos estar por aí levando isso à frente e sem controle, né? Alguém quer comentar algo? Por favor, fique à vontade aí. Porque, olha, Deus ele vai bonificar os fortes. Pode ter certeza disso. Ele vai bonificar os fortes. E os fracos? Não. Deus é justo. Os fracos não vão ter essa bonificação quando desencarnar. Não vão. Aí é por isso que, infelizmente, tem essas regiões terríveis de sofrimento. Porque se não houvesse de Deus esse controle, a coisa aqui era uma bagunça. E o mal também tinha direito a ganhar algo que ele não fez de bom. Foi essa parte aqui da lição que também me chamou a atenção. Substituir a cólera que conspurca pelo amor que purifica. Pregar exemplificando essa caridade ativa e infatigável que Jesus vos ensinou. Tem muitas coisas boas dentro dessa mensagem. São 3, Ele, quando eu estudar, ele tem muitas mensagens boas dentro do Evangelho, muitas não é? mesmo, porque quando eu estudei um pouco sobre ele, é bem interessante, porque ele pensa bem assim como o Chico também. E ele luta muito pelas mensagens dele, sempre vem caridade e sobre a caridade e o amor, né? E a vida e o desencarne. Uhum. E ele é considerado um espírito de luz, um espírito de sabedoria com as mensagens que ele passa importantes. Você fala ele quem? Para ficar bem claro. E o bispo, esse João Luiz, Ah, sim, João, bispo de Bordeaux, é, é, 1862. Perfeito. Então, olha, quem faz esses aí, iPhone entrou, é Henri, eu não posso nem admitir, só se for Henri. Vê se é Henri, Patrícia, por favor. E se for iPhone de Henri, eu vou admitir, senão eu não posso colocar, não. Ele tem um negócio aí. Então, gente, é interessante. Por exemplo, nós gostaríamos que essa reunião tivesse assim 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, né? É ele? 2, 3.000 pessoas. Mas olha, Eu acho que é, porque ele caiu. é ok, Sandra, pode ir. Obrigado aí, desculpe que o meu telefone desligou. Hum. Então vamos para a próxima mensagem, que já é a terceira. Tá assim, rápido, tá. Tem muita coisa em cada mensagem? Tem. Eu gostaria que vocês depois, né, fossem lá vasculhar, porque é muito importante. São 3 mensagens grandes sobre a indulgência. Esse assunto é muito importante, como os outros também são, mas esse também, né? Então, esses espíritos conseguiram. Eles só falam da indulgência porque eles praticaram a indulgência quando estiveram aqui. Então, esse João, ele é forte. O da outra mensagem anterior também, ele é forte, não é? Tem o João, são quantos? Esse é o João mesmo, né? Bom, Que os anteriores também, né? Então vamos para mais uma mensagem. Vamos terminar essa e a gente. Foi a Armindo que leu? Foi Sandra? Ou foi. foi? Então, Sandra, eu acho que ela não quer ler, não. Ela não gosta muito de ler, não, né? 18. Olha. Caros amigos, sede severos convosco, indulgentes para as fraquezas dos outros. É esta uma prática da santa caridade, que bem poucas pessoas observam. Todos vós tendes maus pendores a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos tendes um fardo mais ou menos pesado a alijar.
para poder desgalgar o cume da montanha do progresso. Por que então, a vez de mostrar-vos tão clarividentes com relação ao próximo e tão cegos com relação a vós mesmos? Quando deixareis de perceber, nos olhos de vossos irmãos, o pequenino argueiro que os incomoda, sem atentardes na trave que, nos vossos olhos, vos cega, fazendo-vos ir de queda em queda? Crede nos vossos irmãos, os espíritos. Todo homem bastante orgulhoso para se julgar superior em virtude e mérito aos seus irmãos encarnados é insensato e culpado. Deus o castigará no dia da sua justiça. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, que consistem em ver cada um apenas superficialmente os defeitos de outrem e esforçar-se por fazer que prevaleça o que há nele de bom e virtuoso. Porquanto, embora o coração humano seja um abismo de corrupção, sempre há, nalgumas de suas dobras mais ocultas, o germe de bons sentimentos, centelha vivaz da essência espiritual. Espiritismo, doutrina consoladora e bendita. Felizes os que te conhecem e tiram proveito dos salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Para esses, iluminado está o caminho, ao longo do qual podem ler essas palavras, que lhes indicam o meio de chegarem ao termo da jornada. Caridade prática, caridade do coração, caridade para com o próximo, como para si mesmo. Numa palavra, caridade para com todos e amor a Deus acima de todas as coisas. Porque o amor a Deus resume todos os deveres e porque impossível é amar realmente a Deus sem praticar a caridade, da qual fez ele uma lei para todas as criaturas. Du Fetre, bispo de Nevers, Bordeaux. Du Fetre, diga Bordeaux. Linda essa mensagem também, né, gente? E aí? Vocês viram aí? Espíritas, veja como é importante para os espíritas. Nós sabemos como seguir o caminho. Nós não estamos cegos. As mensagens estão aí, ó, nos ajudando muito, mas muitos não acreditam. Ver como é grande a responsabilidade, porque quando nós temos, né, esse esclarecimento, somos espíritas, estudamos o Evangelho não é? Conforme os espíritos nos forneceram. E quanto mais a gente vai conhecendo, e mesmo assim é difícil de fazer a coisa correta. Entendeu? Mas eles persistem, eles sabem, eles acreditam que nós vamos conseguir. É difícil de fazer a coisa correta sempre, né? Porque a gente tenta também, tem dias que sai, né? Exatamente. Não, mas é isso que eu estou dizendo, porque parece que tu, mesmo conhecendo, mesmo tu sabendo, tu Entendeu? tendo esta visão não é, do certo, mas mesmo assim, por mais que tu tente, desde que tu acorda até quando tu vai dormir, mesmo que tu tente sempre fazer o correto, tu sempre vai deslizar em algum momento. Mas você Sim, quer fazer o correto, isso é bom, né? Mas tem coisas que a gente vai fazer correto, né? Era para a gente fazer tudo correto. Era para fazer tudo correto. Aí eu acredito que é mais assim, a gente acorda de manhã e a gente no caso agora, né, com a ajuda do Espiritismo, a gente acorda pela manhã pecando, aí fazendo coisa errada e na mesma hora lembrando, eita, mas não é assim que a gente está estudando. Aí vai melhorando, e no passar do dia essa dificuldade que Sandra diz, mas acredito que hoje a gente também já está conseguindo fazer coisas certas. Entendeu? Mas Exatamente. assim, mesmo que a gente, às vezes tu tá querendo, tu tá ali fazendo o correto, mas o teu pensamento te trai.
Entendeu? Mas você quer. Ou seja, mas Mas, tem mas outros que você vão também jogar, não, né, Sandra? mas não tem momentos que você vê que faz e nem teu pensamento Sim, mas eu só estou É, se trai? não é a responsabilidade dos Não, eu espíritos. digo assim, também, assim, também existem momentos que a gente realmente não erra e nem o pensamento nos trai. Ah, sim, Então, a gente exatamente. já está no patamar, meu Deus do é, céu, é muito pouco, claro e evidente. É, Mas só em a gente enxergar isso e passar o dia lutando, porque é uma ok. luta, né? Perfeito, é. É uma luta. é uma Observe luta. que ele diz aqui, ó. Eu sublinhei, eu ainda não voltei para nós aqui, mas eu sublinhei isso aqui para que deixe bem claro, ó. Crede nos vossos irmãos, os espíritos. Vê que coisa linda. Crede, os nossos irmãos. Imagina, Jesus, o que ele fez? É para isso. Jesus veio aqui dar uma direção muito, mas muito eficaz para todos nós. O Espiritismo é com Jesus, é o próprio Cristo. Então os Espíritos estão dizendo, crede em nós. Ou seja, dê atenção a isso. Como quem diz, olha, logo, logo vocês estão aqui, vocês vão ver, é tudo verdadeiro. Acordem, abram os olhos. É, é. É. Aqui, ó, vê só uma coisa interessante, ó. Todo homem bastante orgulhoso, vê só, para se julgar superior em virtude e mérito aos seus irmãos encarnados, é insensato e culpado. E aí? Imagina, entenderam? Então, é por isso que eu falo dessa questão do erro. Por quê? Porque agora mesmo eu estava assistindo o Evangelho, eu comecei na cama deitada. Não que isso tenha mal, Hum, mas aí eu disse assim: meu Deus, eu tenho tanto tempo para deitar, justo na hora que eu vou falar com Cristo, pois eu vou falar é. com Deus, aí eu não estou conseguindo mais ficar deitada. Ou seja, E veja que às como vezes ele a entra. pessoa, É. sim, mas às vezes a pessoa também está sentada e não está nem aí, o outro está deitado, está ali. Não quero levar isso para uma crítica, aí eu estou falando de mim, Uhum. sabe? Aí, aí vem aquelas vozinhas, levante, bote o óculos, vá para assim mesmo, vá para a mesa. Não manda nem eu ficar no quarto. Aí eu digo, meu É. pai do céu. Aí levanta. Eu vou dar mais um exemplinho para nós aqui. Nós somos 5 agora, né? Armindo, Sandra, Patrícia, Uhum. Henri e eu. Aqui somos 5 encarnados. Mas eu estou aparecendo aqui, ó. Tem gente aqui não aparecendo, entendeu? E nós estamos falando sobre Jesus. Se Jesus estivesse aqui, ele apareceria nessa janelinha. Me perdoe. Entenderam? Mas é verdade. É. Ou seja, quem está ali vendo, está vendo que Você, você você realmente. agora, você agora pesou, né? Pronto. Mas não sou eu, não. Isso já é os espíritos. Já há muito tempo que já vinha essa intuição, mas eu não falei nada. Mas como é nesse assunto, já agora, nessa altura, vocês vejam que as coisas vão entrando, a lógica de querer fazer essa mudança nossa, que é um trabalho forte. É. Então, imagina, Jesus disse assim a Patrícia, vamos dizer lá que o Espírito veio e disse, minha filha, no momento de conversar com Jesus, você se deita, não que é pecado, mas você não ficou tanto em pé, você faz outras coisas. Por exemplo, fazer uma comida assistindo o Evangelho. Não, nessa hora eu não deveria fazer isso, não é? Não deveria fazer, deveria dedicar-se ao conhecimento, porque é isso aí que vai lhe ajudar, que vai nos ajudar, entendeu? Porque veja que como é importante ser indulgente. Aí tem gente matando, tem gente fazendo. Coitado, eles estão errados, eles estão enganados. Agora vai ser complicado para eles. Eles vão conseguir? Vão, mas olha, só Deus sabe como é que ele vai instruir eles. Como é que eles vão aprender isso. E nós que estamos aqui estudando, lendo isso, é uma oportunidade única de dizer assim: poxa, cara, eu tenho uma receita de ser um espírito de luz para ser. Se eu seguir esses ensinamentos, que está muito mais fácil agora enxergar a obra do Cristo, então eu estou salvo. Ou eu estou me salvando. Estou evitando problemas para mim. Entenderam? Todos nós. Isso é para nós, todos nós. Então, como a doutrina ela é boa, maravilhosa, é o próprio Cristo. É o Cristo aqui conosco. Aí vai acordando um, vai ajudando o outro, vai esclarecendo, vai dando intuição.
Aí vem um dia a dia, vem aqueles pensamentos, a gente vai lutando contra ele. Uns a gente faz, outros a gente não faz, mas está lutando, a gente está lutando. Muitas vezes a gente nem sabe que está lutando mesmo para fazer o que é correto. E acha que só está fazendo o que é errado. Não, o pensamento vem, é a prova. Não, faz assim, faz assado. Não, a vida de fulano, destraça, passa para o outro. E não, assim não, é por aqui. Se fosse Jesus, ele não fazia isso. Meu Deus, não vou, não faço. E os espíritos já disseram. A escória da humanidade são os espíritos que não têm esse pudor cristão. Aí eles descem a malha em cima de todos nós. Quem quer seguir com Jesus vai ter que ser o quê? Calmo, inteligente, vai ter que ser forte. Vai ter que ser forte. Imagina, Jesus deixou fazer tudo que quiseram fazer com ele, Jesus deixou. E ajudou. Então, ele venceu o mundo. Agora é a nossa vez, é o nosso trabalho, é de cada um, é pessoal. Entendeu? Quer dizer, para todos nós, né? Que eu estou dizendo que eu entendi. Então, Jesus está nos encorajando. É maravilhoso estar nos ajudando. Bom, vamos para a próxima aqui, que ficou 10 minutinhos. Para o próximo tema, que é. Deixa eu colocar só aqui para o nosso assunto, que é sobre a nossa querida e amada Terra, que nós estamos, achando que esse planeta é tão importante, ele é insignificante no universo. Interessante, os espíritos dizem mesmo, é insignificante. E a gente, não é lindo, nós estamos dentro dele. É porque a nossa viagem, nós estamos começando a ver as coisas agora, então é um assunto que a gente vai continuar estudando aqui, eles vão sempre nos ajudando a compreender melhor. Pois vamos lá, tá? Eu estou falando de significante, mas é os espíritos, viu? Acho que a gente vai encontrar isso na mensagem agora, que a gente vai, eu acho que é o Armindão agora que vai ler, né, Sandra? É. É. Então, tá aí, Mindão, para tu, se tu quiseres nos ajudar. Eu vou botar só no item certo, porque nós já estamos avançando aqui já há mais tempo, então vamos chegar agora aqui nele, cadê ele? Vem, meu filho. É estado primitivo do globo, né? Pronto, aqui. E depois é o número, esse agora, período Uhum. primário. Não, é esse aqui. Esse 18. aqui, 18, é o 18. Ok. Olha. Na época em que o globo terrestre era uma massa incandescente, não continha nenhum átomo a mais nem a menos do que hoje. Apenas sob a influência da alta temperatura, a maior parte das substâncias que a compõem e que vemos sob a forma de líquidos ou de sólidos, de terras, de pedras, de metais e cristais, se achavam em estado muito diferente. Sofreram unicamente uma transformação. Em consequência do resfriamento, os elementos formaram novas combinações. O ar, enormemente dilatado, de certo se estendia a uma distância imensa. Toda a água, forçosamente transformada em vapor, se encontrava misturada com o ar. Toda. Pode subir, desculpa, sobe, por favor. Desculpa, eu fui fazer uma coisa aqui. Toda. É, toda a água forçosamente transformada em vapor se encontrava misturada com o ar. Todas as matérias suscetíveis de se volatilizarem, tal como os metais. Não, calma, desculpa. Okay, tais como os metais, o enxofre, o carbono, se achavam em estado de gás. O da atmosfera nada tinha, portanto, de comparável ao que é hoje. A densidade de todos esses vapores lhe dava uma opacidade que nenhum raio de sol podia atravessar. Se nessa época um ser vivo pudesse existir na superfície do planeta, apenas seria iluminado pelos reverberos sinistros da fornalha que lhe estava sob os pés e da atmosfera embraseada. Ele nem sequer suspeitava da existência do Sol. E aí, Armindão, queres comentar, por favor? Fica à vontade. Aqui está aqui uma descrição aqui de uma parte do planeta, né, de um período, né, muito antigo, quando o planeta ainda estava em formação, né? Em formação, que ainda não existia a vida como nós conhecemos. Né? Exato. É.
E aí Porque ele... fala um bocado sobre essas transformações. Uhum. Porque, observemos bem, o planeta foi e ainda é uma bola de fogo. Nós temos 30 quilômetros, ou é 33 quilômetros, de, de... Como é, meu Deus, agora, fugindo da cabeça? Esse solo que nós aqui ficamos, os prédios, né? E nós temos os mares, como é a crosta da Terra. A crosta da Terra tem 30 quilômetros a 33 quilômetros, tá? Por aí. Ela tem isso. O homem não conseguiu nem chegar na metade. As ferramentas são derretidas. E ainda não é fogo. Mas quando chegar ao primeiro manto exterior, já é fogo. É líquido. Avançando nas camadas, como nós já vimos, no núcleo é sólido, completamente sólido, segundo os cientistas nos analisam. Até aqui eu não vi os espíritos dizer que é sólido, mas eles dizem. Aí eles colocaram uma coisa aqui muito interessante. Por exemplo, ó, na época em que o globo terrestre era uma massa incandescente, não continha nenhum átomo a mais e nenhum átomo a menos, a menos do que hoje. Ou seja, aquela teoria que o homem criou, que tem, seus espíritos estão dizendo, que criou, que, por exemplo, a água vai se acabar um dia, não é verdadeira. Nenhum átomo daqui foge. A Terra era uma bola de fogo incandescente, onde os próprios raios do Sol não conseguiam entrar. Eu já ouvi um especialista falando sobre isso no Faustão, que isso tudo que a água não vai acabar. Exatamente, é. É balela, aí é balela. Os espíritos estão dizendo, ó, olha aqui, gente, vocês estão vendo, por favor, me ajuda se isso está Agora, errado. agora é que eu acredito mesmo, porque ele Olha, ó, explicou bem. é, o teu microfone foi desligado, Sandra, eu acho, Patrícia. Não estou te ouvindo, não. Não, eu estou falando Tá agora que eu certo, acredito pronto. mesmo, porque depois que ele falou isso e aí está dizendo, então, Ou seja, essa brasa que a gente tira do fogo vermelha lá, com contato com o ar, vai esfriar e vai fazer uma camadinha fina lá, é, não é? Com aquela coloração cinza ou preta, do tipo ali, e vai, se deixar mais, vai deixar, vai ficar até apagar. Esse fogo aqui não vai se apagar. Mas essa crosta já tem 30 quilômetros, ou 33 por aí. Aí o que acontece? O ar, quando ela era uma bola de fogo incandescente, o ar ele foi impulsionado assim, ele foi estendido. E não existia metais, por exemplo, como por exemplo, pedra, essas coisas, não existia, era completamente fogo, não tinha nada, 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 nada. Mas no contato com o ar, que nós sabemos, o avião, quanto mais sobe, mais frio lá em cima é. Então, esse foi esfriando e foi acontecendo esse processo onde nós hoje estamos usufruindo, não é? As instalações. É maravilhoso conhecer isso. É maravilhoso. É de uma importância que só Deus sabe o tamanho. Aí alguém pode dizer assim: ah, mas são os espíritos que disseram. Quem é que prova isso? Olha, meu filho, o planeta está aqui antes de nós chegarmos. Há milhões e milhões de anos. O homem estuda as coisas e acredita ele dizer que tem até precisão. Precisão ele não tem, não, porque precisão ele tem que dizer exatamente na mosca. Mas ele dá uma aproximação dos dinossauros. Olha, antes dos dinossauros, a Terra já existia. Então, a bola de fogo, como aqui muitos estudam, acredita que foi de choques. E os espíritos já vêm desde o início desse capítulo conosco, nos ajudando no anterior, que ele foi do nosso astro-rei, que é feito os planetas. É por isso que ele é o rei, o Sol. Então, esse magma escapou daquela época. É só Deus que sabe fazer isso aí, né? A gente ainda vai estudar mais isso aí. E assim temos Júpiter, temos Plutão, temos Saturno, temos Marte, etc, etc. O nosso planeta,
entre aspas, parece ser o único que tem vida, porque pelas sondas que já foram colocadas lá, a gente acredita como seres humanos, isso aqui é vida. Nós já sabemos que isso aqui é passageiro, mas é vida, o corpo. Mas nos planetas, os espíritos dizem que habitam espíritos. Agora, se tem encarnados, eu não sei, eu nem fui lá, mas tem obras falando aí sobre assuntos. Mas no sentido geográfico, no sentido da própria gênese do planeta, olha o que nós estamos aprendendo. Imagina, aquela bola de fogo que está lá no núcleo, ela continua sempre sólida. As outras camadas, a camada, o núcleo externo, super quente. Aí vem depois a manta interna e a manta externa até chegar à crosta. Então, essa crosta que foi criando, nós temos hoje uma proteção. Mas, ó, estamos em cima de uma bola de fogo. Quem estiver embaixo está numa bola de fogo. E então, os espíritos dizem: olha, nem um átomo a mais até hoje e nem a menos. Não se perde. Só Deus sabe fazer isso. Veja quanta maravilha. Mas somos humanos e achamos que sabemos alguma coisa por fazermos alguns testes, mas olha, há pouco tempo foi que as coisas começaram realmente a evoluir. Mas tudo, a grande maioria, os grandes milênios aí foi de observação, observando, observando, e traçaram algumas teorias. E aí outras foram como dadas verdadeiras e depois foram desfeitas. E agora nós estamos tendo equipamentos melhores, mas veja o homem ainda não conseguiu, o homem ainda não conseguiu, com o que ele tem aqui, nós, conseguir a passar a mais de 13 quilômetros de profundidade da crosta terrestre. Nós não conseguimos. Nós não temos equipamento para isso. Veja a divindade. Então, quanto mais profundo, mais quente é. O núcleo se eu não me engano, são 6.000. Não vou nem falar aqui porque eu não tenho já ideia. Eu não me lembro, vou deixar para falar da próxima, eu dou uma estudada melhor. Segundo os seres humanos, que mede a temperatura da Terra. Tá? E aí nós vamos encontrar sempre o que Deus faz é perfeito. Perfeito. Imagine você, Sandra, qualquer um de nós aqui, você é eterno agora. Ninguém pode lhe destruir. Como espírito. No corpo pode, mas como espírito não. Porque foi Deus que te criou. Ó, é só para ser, é só para frente. Como disse Jesus, as ovelhas que meu pai que me confiou, nenhuma será perdida. E não é não mesmo. E o planeta mostra essa justiça de Deus. O ar já existia. E ele foi quem foi acalmando essa temperatura. E nós estamos tendo essas crostas aqui, a crosta terrestre, que tem muita história, né? Imagina se o homem chegar a uma profundidade de 30, 40 quilômetros. Quanto não tem de história? Quanto não tem de informação? É muita coisa que tem. Muita coisa. Porque tudo isso aí foi feito de. É muita coisa para estudar ainda. Lavoisier estava certo. Não foi ele que disse, né? O que eu sei é que nada eu sei? Quem foi que disse? E? Como? Quem foi que disse que o que eu sei é que de nada eu sei? Isso não é Lavoisier. A É lei de Lavoisier. Sócrates. É Sim, é. Sócrates. É Sócrates. Não, Lavoisier tem a lei É. da. Que na Terra nada se cria, tudo se transforma. Isso. Exatamente. Agora, maravilha, tá vendo? Nada se cria, tudo se transforma. Ou seja, o ser humano não cria. O homem transforma as coisas. Então, qual é o objetivo nosso estarmos aqui? É evangelização, rapaz. Esse é o trabalho. Ah, mas você vai trabalhar? Vá trabalhar. Mas se comporte bem no trabalho, ganhe o seu pãozinho, né, no final do mês, né, agradeça a Deus e siga em frente. O cara ali fez o mal, rapaz, siga em frente. Essa é a pegada. Porque tudo que Deus fez está justo. E esse planeta, só sabe ele quanto tempo durará, mas até hoje ele está nos
dando maravilhas. Então, nós somos gratos a Deus por estarmos aqui. A Gênesis é muito importante. A codificação, ela vai levando você numa interação com a justiça divina, que é incrível, esses 5 livros. É incrível. Eles vão para os detalhes, eles vão nos levando assim, sabe, mostrando, eles vão nos deixando assim, mais capacitados de lutar contra as nossas próprias inferioridades. Porque está na justiça que isso não será assim deixado ao reléu, né? O espírito só vai evoluir quando ele quiser. Calma, não é bem assim não. Papai do céu sabe. Tu não conhece. Estuda que tu vais conhecer. Por isso que tem hora que Deus diz assim, o nosso Senhor que é Deus, né? Ele diz, há um espírito lá, um zombeteiro, o cara perturbando muito. Ele diz, tá bom, bota ele para reencarnar. E as condições são essas. E aí? E aí? O zombeteiro não pediu, não. Provavelmente tá até com medo de encarnar. Pintou tanto que Deus, bota ele para reencarnar. Atai os pés e as mãos dele, bota ele para cá. Junta aí com meus irmãos, meus filhos. Por isso que aqui tudo é de Deus. Tá? E nada é nosso. Essa aqui é verdade. Nada é nosso. É incrível, cara. Olhe. Parece um sonho essas coisas. De vez em quando eu digo, caraca, isso é tão verdadeiro, bicho. Parece às vezes que eu estou sonhando, que é tão verdadeiro isso. É como Jesus disse, conhece a verdade e ela vai te libertando. Ela te liberta. Então vamos lá. Já estão me pedindo aqui para terminar o evangelho. Vamos embora? Alguém quer falar alguma coisa? Por favor. Senão a Nós gente... vamos tudo. Tranquilo? Então vamos agradecer a Deus. Jesus amado, obrigado por estar aqui conosco, nos conectando com o nosso Pai cada vez mais, Jesus. Te agradecemos muito. Nos perdoa, Jesus. Se nós te fizemos o mal, nos perdoa, por favor. Por favor. Nos ajuda, nos ensina a perdoar, a conquistar esses assuntos, esses temas maravilhosos, hoje a indulgência, essa sapiência é uma inteligência que Deus tem, é algo profundo. Jesus nos abençoe e nos ajuda a caminhar. Que Deus te proteja, que Deus te ampare sempre. Merece tudo que é de bom de Deus. E nós que estamos nessa caminhada pedimos sempre força aos espíritos e pedimos a Deus que os ajude também, esses bons amigos, esses que são fortes. Que nós ajudemos nessa caminhada, porque os fortes precisam de apoio e os fracos precisam de muita ajuda. Que o nosso amado Deus assim possa ir nos ajudando, aí nos firmando nessa caminhada, para não é muito próximo, está longe, mas já é uma esperança de um dia ver o nosso Pai e falarmos com o nosso Pai, como Jesus falou e fala. Em teu nome, Jesus, em nome de todos esses amigos e do nosso Pai, nós damos por concluído mais um estudo da doutrina dos Espíritos, desejando a todos muita paz e muita luz. Acho que assim seja. Não vi, não. Falasse, Patrícia. Vá. Obrigado, Patrícia.